A Comissão Pastoral da Terra lança hoje em São Luís duas importantes produções sobre o Cerrado brasileiro, a primeira edição da revista Cerrados e o documentário também Cerrado, Rostos, Vidas e Identidades. Aqui no estúdio eu recebo a coordenadora nacional da CPT, Isolete Viginieski. Muito bom dia, Isolete. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Então são duas produções diferentes, mas o documentário e a revista, os assuntos que são tratados, eles são iguais, eles se complementam? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, a revista e o documentário, eles na verdade se complementam, né? Porque a revista ela traz uma análise mais geral dos impactos que o Cerrado vem sofrendo hoje, né? Bem como que as comunidades, principalmente as comunidades tradicionais, elas têm resistido no sentido da conservação, da preservação desse bioma, né? E o documentário, ele traz um pouco da identidade desses povos, né? Então mostra esses rostos, né? Fala um pouco sobre eles mesmos falando deles, né? Como é que eles se sentem nesse espaço, né? Então eu acho que os dois se complementam nesse sentido de você analisar e de ter uma leitura sobre o bioma cerrado e o que isso significa, o que ele significa para o nosso país e para a América do Sul, né? A gente só, antes de continuar a nossa entrevista, Isolete, a gente tem um trechinho aqui do documentário que inclusive vai ser apresentado hoje para todos, daqui a pouco você inclusive vai fazer o convite hoje à noite, mas a gente tem um trechinho do vídeo, a gente vai mostrar agora do documentário. Geraizeira, Vazanteiro, Reassentado, Ocupantes, Guarani Kaiowá, Veredeiros, comunidade tradicional, Quilombola, Fundo e fecho de parto. Há uma grande diversidade de povos e comunidades que vivem e protegem o Cerrado, bioma com imensas riquezas, que também é conhecido como o berço das águas. Situado no coração do país, o Cerrado está presente em 11 estados brasileiros: Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, Bahia, Piauí, Maranhão, além do Distrito Federal. O bioma ocupa 1/4 de todo o território nacional. Pois é, Isolete, isso é apenas um trechinho do vídeo, tem 12 minutos, um vídeo muito importante, a pessoa que inclusive puder acompanhar durante o lançamento, mas é muito importante discutir essa questão, é um bioma muito visto aqui no estado do Maranhão e outros estados também, tanto o Cerrado como a questão da Amazônia, que convive na região da Amazônia, mas o Cerrado também é muito importante, então é necessário as pessoas estar verificando essa situação e debatendo também a situação do Cerrado aqui no estado, né? Exatamente, eu acho que o Maranhão tem uma característica muito especial. O Cerrado em si, ele está localizado no centro do Brasil, né? E ele faz a interligação entre todos os biomas, né? Então, essa diversidade que tem no Cerrado é muito importante porque ele traz um pouquinho de tudo isso, né? E se a gente olhar assim, os pesquisadores, eles falam muito sobre a própria, como que o Cerrado se originou, né? Um dos biomas mais antigos do Brasil, né? Mas a gente discute os cerrados porque a gente acha que não existe um especificamente, né? O cerrado ele é muito diverso e essa diversidade mostra também, não só nas questões da fauna, da flora, mas nas questões dos povos, né? Como a gente pode observar no próprio vídeo, né? Você tem uma infinidade de comunidades com suas identidades que nos originou enquanto povos cerradeiros, né? Então eu acho que essa diversidade é muito importante. E nesse momento eu acho que é fundamental a gente discutir a questão. Porque a gente não fala que é um meio ambiente, né? A gente não tem um ambiente pela metade, nós temos um ambiente como um todo. Então o Cerrado é esse ambiente como um todo, que tem as questões ambientais, né? A fauna, a flora, as águas principalmente, né, que o bioma é considerado o berço das águas, mas também tem os seus povos, que são o que a gente diz que são os guardiões dessa rica biodiversidade, né? Então, manter esses povos, né, nos seus territórios, nas suas comunidades, para conservar esse bioma é de fundamental importância, né? Tá, a gente tem a participação aqui de telespectadores que estão acompanhando o Bom Dia Maranhão, acompanhando a nossa entrevista. Isolete, a Regina entrou em contato aqui com a gente, está perguntando
inclusive algo que é muito bom ser discutido agora, muito importante ser discutido agora por conta da tragédia que aconteceu lá na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, sobre essa questão do meio ambiente. É importante, é necessário estar discutindo essa questão ambiental, tanto, a Regina pergunta, tanto envolvendo o poder público e também a iniciativa privada, né? Exatamente, porque a questão do desenvolvimento que é colocado hoje para nós é como se o desenvolvimento fosse a partir daquilo que gera lucro, né? E na verdade não, você tem que ter o desenvolvimento que garanta as pessoas e o ambiente junto, né? Então tem que ter essa interligação entre o homem, a mulher e o próprio ambiente, né? A água, a terra, né? Essa interligação geral. E hoje quando trata do meio ambiente, às vezes só trata da questão da floresta, só trata da questão da água, né? As pessoas estão fora disso, né? E pensar hoje, por exemplo, Brumadinho... E é necessário estar discutindo isso, é necessário discutir isso também, né? Como é que você mantém essas populações, por exemplo, que elas defendem esse bioma, elas conservam o bioma, né? Então, manter essas populações nesse espaço é muito importante. E a relação das pessoas com o bioma é que dá esse sentido da identidade de todo esse processo que existe no ecossistema do bioma cerrado, né? Tá, tem mais uma perguntinha aqui da Indara. A luta pelo território passa também pela conservação do bioma, que a gente estava conversando aqui. No caso do Maranhão, mais de 60% do bioma é constituído pelo cerrado. Além das campanhas e documentários para sensibilizar os governantes e as comunidades, quais outras ações que a Comissão Pastoral da Terra tem planejado e qual o envolvimento com outros movimentos sociais? Então, a gente tem essa percepção, a Comissão Pastoral da Terra, enquanto uma pastoral da igreja, acompanha todos os processos com essas comunidades, né? Então, desenvolve junto com elas, assessora, procura criar condições para que elas possam realmente permanecer na terra, nos seus territórios, né? Mas há várias iniciativas que são desenvolvidas por essas comunidades de defesa, ou seja, na produção agroecológica, ou seja, no modo de viver dessas comunidades, da interligação que elas têm, né? Ou seja, também no seu jeito de se relacionar com esse bioma, né? Na defesa também, na discussão hoje, a gente tem trazido muita discussão da questão de gênero, das mulheres também, importante nesse processo, né? Como é que elas se colocam nesse espaço de emancipação dos seus territórios, dos seus corpos, das suas vidas, né? Então acho que isso é um fator importante que a gente tem trabalhado e muito a partir dessa perspectiva da defesa da floresta, das águas, né? Então além de todo o processo da agroecologia, da produção agroecológica, você também tem a recuperação de nascentes. Então tem várias iniciativas que essas comunidades desenvolvem, né? E que a gente está acompanhando, assessorando, contribuindo nesse processo que as comunidades vivenciam. Tá, só para a gente finalizar, reforçando o convite, hoje à noite vai ser aonde? Vai ser às 19 horas no Sindicato dos Bancários, né, na Rua do Sol, no centro aqui de São Luís. Todo mundo convidado, né? Todo mundo convidado para participar e discutir, porque a gente vai fazer uma roda de conversa, né? Então, algumas pessoas vão apresentar o que escreveram na revista, né? Porque foram pesquisadores que fizeram análise desses textos, mas também a gente vai abrir o público para contribuições de quem estiver presente. Tá ok, obrigado, tá okay? Pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada a todos.